E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean. No vídeo de hoje, a função que a gente vai estar falando é a função da variância, ou seja, para a gente estar calculando aí de medidas de dispersão, certo? Bom, vamos lá para a nossa apresentação para a gente estar conferindo um pouquinho mais sobre o pacote Lean. Lembrando que aqui no canal já tem diversos outros vídeos sobre o pacote Lean, beleza? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando um pouquinho, sobre a nossa função variance, beleza? Vamos lá. A nossa função variance, ela tem aqui os argumentos x, que seria o nosso conjunto de dados, o argumento round, que seria o nosso arredondamento, do resultado, o NARM seria, aquele argumento lógico para falar, se o nosso conjunto de dados possui dados não atribuídos, beleza? Nós temos também o argumento details, que seria, um argumento para estar gerando detalhes sobre o nosso conjunto de dados, beleza? Nós temos também o argumento grouped, que seria um argumento lógico que pergunta se a gente tem dados agrupados ou não, beleza? Então percebam que esses argumentos que têm ponto de interrogação, eles são argumentos que são argumentos lógicos, ou seja, eles vão perguntar verdadeiro ou falso, beleza? Ou seja, true or false do inglês, tudo bem? Então, a gente vai ver um exemplo lá na RStudio que vocês vão entender muito bem como é que funciona esse argumento lógico. Aí aqui vocês vão ter um exemplo prático, que é o mesmo exemplo prático que a gente viu no nosso último vídeo, que seria, falando sobre a temperatura, nos anéis de vedação do foguete Challenger de 1986. Aqui nós temos esses dados totalmente não organizados, tá? Que nós vamos estar levando lá para o nosso RStudio para estar organizando eles, de forma concatenada, beleza? Então, vamos lá para o nosso RStudio. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso RStudio e a primeira coisa que a gente vai executar aqui no nosso script vai ser aqui, a nossa função library lean, que vamos estar, anexando o nosso pacote lean, ao ambiente aí do R, beleza? Nós temos também aqui o nosso conjunto de dados que eu já organizei aqui de forma concatenada, ou seja, nós já estamos agrupando todos esses conjuntos aqui e inserindo na variável dados, beleza? Agora nós vamos estar caracterizando o tipo de variável aqui, que nesse caso nós vamos utilizar a função newLean para isto. Então nós vamos caracterizá-la como variável do tipo discreta, beleza? Até porque nossos dados aqui são uma variável do tipo discreta. Então vamos executar também. Agora nós vamos estar executando a função variance, que é a função do vídeo de hoje, e vocês vão ver que ela é bem simples de ser utilizada. Vamos aqui na última linha 9 e utilizar a função variance. Bom, agora aqui nós já temos o nosso resultado, que seria 147,84, a variância desse conjunto de dados, beleza? Então vamos utilizar alguns outros argumentos, como por exemplo o argumento rounding, que seria um argumento para estarmos arredondando as casas decimais desse resultado. Então eu vou colocar o argumento rounding igual a 5 para ter 5 casas decimais. Vamos ver? Nós temos aqui 147,8373. Então agora nós temos 5 casas decimais aí no nosso resultado, beleza? Vamos utilizar também o argumento na.rm como false, até porque o nosso conjunto de dados não possui nenhum dado não atribuído, beleza? Então vamos executar e ele também vai gerar o mesmo resultado para a gente, até porque nós não temos um dado não atribuído dentro do nosso conjunto de dados. Então vamos executar também o nosso argumento grouped, que seria um argumento lógico, como eu disse para vocês, igual a false, até porque nossos conjuntos de dados não são dados agrupados. Então eu vou executar para vocês verem e a nossa resposta não modificou. Vamos executar também agora um argumento chamado details. Esse que é um argumento basicamente que ele serve para estarmos obtendo detalhes sobre o nosso conjunto de dados, beleza? Então vamos lá, details igual a true, e vamos executar para a gente ver, e a gente obtém aqui todos os detalhes sobre o nosso conjunto de dados, ou seja, ele gera para a gente o nosso resultado, ele gera para a gente uma tabela de frequência aqui para a gente com o nosso conjunto de dados, ou seja, aparece quantas vezes o número se repete dentro do nosso conjunto de dados, e uma forma também linear aqui, ou seja, vetorial do nosso conjunto de dados, beleza? Então, esses foram argumentos da função variance e também como que se utiliza essa função. Lembrando que se você esquecer algum dos argumentos ou não souber como que utiliza a função, você pode vir aqui no console, colocar ponto de interrogação, variance, abre parênteses e fecha e executar, que ele vai te levando para o help da função. Ou seja, aqui no nosso quarto quadrante, ele mostra para a gente a descrição de como que se utiliza essa função. Para você que está utilizando o RStudio, você pode vir aqui em Packages e na lupinha aqui em cima você procurar Lean.
Então, você entrando aqui no nome do pacote, você vai ter todas as funções do pacote, basta que você procure a função variância, que é a nossa última aqui, ó. E ela, né, vai estar aqui de forma detalhada pra gente, beleza? Então o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? Eu espero que vocês tenham entendido como que se calcula a variância aí com o Lean. E é isso, deixe seu like e comentário aqui embaixo, né, se você tem alguma sugestão. E até o próximo vídeo aprendendo mais sobre o pacote Lean. Valeu!